Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Imersão RV. Esta imersão que este mês, como vocês podem reparar, ela está diferente e especial. Esse mês em que nós iremos falar da indústria e o processo de industrialização, o Brasil, da manufatura à industrialização. E esse mês nós iremos receber um convidado de peso, alguém que comanda um grupo empresarial gigantesco, uma empresa sólida que há mais de 40 anos produz produtos industrializados e que hoje está presente nas gôndolas de supermercado de todo o país. Então, hoje, diferente de todos os modelos que nós recebemos 2 debatedores, hoje nós receberemos apenas um e que vale, talvez, por esse auditório cheio. Convido para compor hoje o nosso entrevistado, Flávio Costa. Flávio, muito bem-vindo. Pode ficar à vontade. Flávio, a nossa imersão, ela tem como um propósito promover uma aproximação maior entre a população e aí, mais especificamente, o entrevistado, a atividade que ele desempenha, nesse caso, a indústria, porque, por muitas das vezes, sobretudo no âmbito da grande mídia, nós sempre vemos uma tendência de ataques e divulgar as catástrofes, e pouco se divulga sobre as dificuldades, sobre o caroço que se rói no dia a dia, no desenvolvimento industrial. Então, esse mês, sobretudo, em que nós falaremos de indústria ao longo de todo o mês de novembro, eu fico muito feliz de falar desse tema, porque o Brasil é um país que nasceu um país de venda, de exportação ali de matéria-prima, de manufatura, e hoje nós temos um país que já se apresenta como um país industrializado, em industrialização, e grande parte disso aqui no norte do Brasil, sobretudo, e situado na nossa Castanhal, nós temos a Marisa Foods, que representa e faz parte dessa história de industrialização. Então, te receber aqui hoje é muito especial, é muito importante para nós, e acredito que para todos que irão nos assistir, porque, mais especificamente, em 2023, a Marisa completa 40 anos de história, né? A Marisa, que nasceu lá em 1983. Foi no dia 1º de junho de 1983. Está lá o primeiro documento, na Junta Comercial, a data lá, dia 1º de junho de 1983. Olha, e aí tem muita história para contar. Então, não tem como dizer que a história de Castanhal e a própria história da indústria castanhalense e do norte, elas não passam e não perpassam pela Marisa de alguma forma. E é nesse sentido, Flávio, que eu queria saber como é que tu enxerga essa evolução da indústria alimentar no Brasil, especialmente na nossa região norte, e quais foram os principais desafios, né, e marcos da evolução da Marisa ao longo desses 40 anos. Em 40 anos de indústria alimentícia, né, realmente é muita história, né? Eu vi produto começar a ser consumido e vi produto deixar de ser consumido nesses 40 anos. Eu posso citar vários exemplos aqui. Shoyu não existia. Hoje, o shoyu é o molho mais consumido no Brasil, né? E muitos outros itens. Proteína de soja não existia simplesmente, né? E teve produtos que deixaram de ser consumidos. Vou dar um exemplo, o carimã. Eu vendia 40 toneladas de carimã por mês. Talvez ninguém sabe o que é carimã. E o carimã, ele faz parte da dieta alimentar do paraense. Exatamente, paraense. Mas eu estou falando nesse momento de um produto paraense, mas isso vale para vários outros itens no Brasil. O carimã eu vendia 40 toneladas por mês. Eu fui tratado no carimã, né? Certamente esse público aí, o jovem, não comeu, mas não tomou mais um mingau de carimã. Mas eu vendi os 40 toneladas. Quando eu tirei de linha, eu estava vendendo
1.000 quilos por mês, pô. Então, realmente, eu vi muito produto nascer, muito produto morrer, produto que mudou de categoria, sabe? Realmente a história alimentícia brasileira é muito interessante. Eu vou falar de um biscoito champanhe. O biscoito champanhe ele é um produto, vamos dizer, de chá da tarde da dama. Hoje ele é um confeito. Ninguém come mais biscoito de champanhe. Você faz pratos doces com biscoito de champanhe. Então, em que categoria o biscoito de champanhe? Apesar de se chamar biscoito de champanhe, ele não é um biscoito, não está na linha mais de biscoito, ele está na linha de confeito no supermercado. Então, realmente a indústria brasileira evoluiu muito, né? O consumo praticamente começou, eu nem diria há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, o consumo começou a ser mais forte, tanto no Norte como no Nordeste, particularmente. Né? O consumidor brasileiro ficou mais exigente, criou poder de consumo. Então, são anos aí de muita evolução realmente na indústria brasileira. A indústria brasileira alimentícia, ela é uma indústria madura, pode-se dizer, né? Praticamente o que se importa é o luxo, tá? O Brasil, por exemplo, nós temos uma indústria de pêssego no Rio Grande do Sul. O Brasil já é autossuficiente em pêssego. Mas eu encontro pêssego da Grécia. Tá, mas é porque vem num vidro mais sofisticado, é uma coisa mais... Então, ou seja, praticamente essa gourmetização também, a gourmetização, né? Ainda vem de fora. Mas o dia a dia da população, a cultura de consumo mesmo, o Brasil é autossuficiente, tranquilamente, né? Flávio, inclusive um xará teu, Flávio Augusto, ele tem um livro chamado Pontos de Inflexão. E lá ele fala dos pontos que na vida dele ele teve que tomar decisões e aquilo mudou a história dele, e obviamente para melhor. E eu queria saber, ao longo desses 40 anos aí, quais foram os pontos de inflexão aí do Flávio à frente da Marisa? O que tu mapeia como momentos históricos ali no desenvolvimento da Marisa? O que me custou mais caro, tá? Tanto pecuniariamente como também tempo de vida, foi me tornar a Marisa uma empresa nacional. Foram muitas as tentativas, vários modelos eu segui. Desde eu ir para um hotel em Fortaleza, alugar uma sala lá, levar um monte de produto mostruário para entrevistar pessoas que não sabiam o que era Marisa na época no Nordeste. Então foram muitas as tentativas. E nunca desisti. E como eu consegui, né? Como conseguiu a Marisa se tornar depois uma empresa nacional? Quando eu comecei a adquirir unidades fora do Pará. Eu não consegui outra estratégia. Cada empresa usa uma estratégia. Tem empresa que usa estratégia simplesmente de marketing, né? E aí a gente começou a adquirir unidade. A primeira unidade no Rio, a primeira vez que nós saímos do Brasil com unidade Fabril foi uma unidade para o Rio Grande do Sul. Hoje nós temos 3 unidades Fabris lá. E aí foi como a gente conseguiu realmente colocar pernas fora do Norte, que é muito difícil. Uma empresa nascer paraense e ir para fora do Norte, aqui do Pará, por que é difícil? Questão de logística, questão de impostos, questões de culturas, barrismo também. O pessoal, essa empresa veio lá do Norte e tal. Então, hoje, graças a Deus, a gente superou tudo isso aí. O barrismo que tu fala, Flávio, ele também está presente aqui dentro, né? Tu achas que ele é mais de fora ou mais interno? Porque, por vezes, eu vejo muitos consumidores locais também terem certos preconceitos com produtos locais. Não vou consumir Marisa, não vou consumir Leia, como se os produtos locais tivessem uma menor qualidade que os produtos vindo de outros estados. O barrismo, ele tem pela cultura de consumo e tem por outros motivos, de pessoas, etc., né? Mas eu acredito que o estado, a região mais barrista que tem é o Nordeste. Ele com toda a sua tentativa de humildade como consumidor, eles são bastante barristas, e com pessoas é o pessoal do Sul. Mas consumo, eu acredito que o Nordeste é o maior barrismo que existe no Brasil. Eu acredito que seja lá, pelo que eu conheço. Fiquei impressionado. Imaginava que era o Sul, realmente.
Ao longo desses anos aí... O Sul, ele é mais receptivo a novos paladares, a novas ideias. Lembra que está falando de alimento, né? Sim, sim. Então ele aceita mais isso aí, o Sul. Ele, não, eu quero experimentar, eu quero ver, pega, é incrível e tal, entendeu? Já o Nordeste não, ele fica meio, não, eu quero a minha farinha com charque aqui. É impressionante porque a minha visão era, eu acho que eu tinha essa visão equivocada por causa das pessoas. E aí eu correlacionava com produtos. E é muito bacana ver que a Marisa hoje ela já tem unidades fabris além das fronteiras do Pará, e isso vence alguns problemas que nós iremos falar mais adiante, que é o próprio problema de logística. Falando em unidades ainda noutra região do Brasil aí, muita gente não imagina, nós temos 3 fábricas de palmito, 2 no Pará e uma em São Paulo. Aí o cara, mas palmito em São Paulo? A nossa fábrica de São Paulo, ela produz mais em volume do que as 2 quantidades daqui. Mas a matéria-prima vai da onde? É de lá mesmo. São Paulo faz tudo, né? Então lá eu fabrico palmito de pupunha, só não tem de açaí. Sim. Né? Faço de pupunha, palmeira real, jussara e um que eles chamam de híbrido, que é um açaí que ele ficou mais robusto. Fizeram tentativa de plantio de açaí lá e ele não deu fruto, mas deu um bom palmito. Mas a gente não chama de palmito de açaí, a gente chama de palmito híbrido. Flávio, tu falaste aí do jussara. Qual a diferença do jussara para o açaí, mais propriamente dito? Porque no Maranhão, por exemplo, o pessoal se refere ao jussara como açaí. Mas a jussara, ela realmente é da costa atlântica, né? E qual é a dificuldade? Falo muito mal de crime contra o ambiente, em tirar a jussara. A jussara que nós fazemos, o açaí, é muito pouco. Primeiro porque é caro, né? Palmeira real e jussara são os 2 palmitos mais caros que tem. Ele é de plantio, então não é desmatamento. Qual a diferença o açaí? A jussara, ela é uma palmeira um pouco mais robusta do que o açaí, ligeiramente mais robusto. E ela não perfilha como o açaí. A jussara, para poder dar um filho, para nascer outro pé de jussara, se não for plantado mesmo, ela tem que passar pelo passarinho, o pássaro come o frutozinho lá, e depois que ele nasce, ele vai nascer novamente. Né? Que o açaí ele nasce do fruto e também do perfilhamento, quer dizer, nasce um monte de filho que você tem que tirar realmente para que os outros venham com energia e dê mais fruto, mais palmeira e etc. Rapaz, a pessoa não entende só de indústria não, viu? E é necessário, né, Flávio, para conhecer da cadeia, porque mexe com alimentos, conhecer de onde vem a matéria-prima, né? Ao longo desses 40 anos, imagino que o avanço tecnológico foi gigante, né? A Marisa é conhecida por utilizar a tecnologia de ponta, né, no processo industrial. E eu queria que tu contasse para a gente um pouco desta evolução da tecnologia, do emprego da tecnologia na indústria e como hoje a tecnologia tem contribuído no processo produtivo. A tecnologia ela é constante, né? Quando eu comecei a invasar Dendê, hoje nós somos o maior invasador de Dendê do Brasil, era um tambor mesmo de ferro e uma torneira e uma senhorazinha, outro dia tem até uma foto lá, botou na história da empresa, e uma senhora abria a torneira, uma torneira de metal, de bronze, de latão, né? Latão, e abria e enchia a garrafinha que eu pegava no lixão, lavava e enchia o Dendê. Então, esse foi o começo do Dendê Marisa. Hoje nós somos líder nacional em Dendê e é totalmente automatizado. Nós temos um padrão, porque a gente não planta Dendê e nem faz a usinagem dele. A gente compra ele bruto. Mas tem um padrão de Dendê Marisa. Entendeu? Ele é homologado pelos 2 fornecedores que nós temos. Nós determinamos qual era o que nós queríamos, um híbrido aí. E aí hoje o processo é totalmente automatizado, a gente fabrica a garrafa, fabrica o rótulo, só não fabrica a tampa, né? Mas então a tecnologia é constante. Estamos em fase nesse momento na unidade, vamos começar pela unidade aqui de Castanhal e pela nossa indústria de embalagem. Estamos começando agora a implantação do sistema de gestão de 4.0, que é uma gestão totalmente tecnológica de produção, mas, ao mesmo tempo, por mais tecnologia que tem, uma indústria de alimento ela precisa de pessoas treinadas, comprometidas, né,
com a qualidade, com o consumidor. Eu não tenho como... Eu tenho uma máquina, eu tenho uma... A gente fabrica, por exemplo, a embalagem de colocar o louro na nossa indústria de embalagem. Ela vai para a Marisa e lá tem uma outra máquina que forma o saquinho. Cola, faz tudo. Mas eu não tenho uma máquina, não existe uma máquina que eu consiga colocar uma folha de louro dentro de um saco. Isso tem que ser pessoas. Ainda não existe. Ainda não existe, o dedo e tal. A não ser que padronizasse primeiro a folha. Mas como a folha não é padronizada do louro, né? Então vão pessoas encher. E ali depois vai entra numa outra máquina para colar esse sachê, depois vai para uma caixa e tal. Mas a própria mão de obra de colocar esse saquinho, existe uma técnica, né, um padrão que deve ser seguido, uma seleção que deve ser seguida, né, um treinamento de higienização e assim por diante. Então, a tecnologia é constante. Esse avanço tecnológico ele reflete na quantidade da produção, né? Existe uma máxima, né, de tecnologia que se diz o seguinte: quem faz o investimento, quem manda na tecnologia, quem decide a tecnologia, melhor dizendo, é a demanda, né? Então, se eu for vender, por sinal, a nossa fábrica de geleia é lá no Rio Grande do Sul. Se eu for vender 10 potinhos de geleia por mês, 10 caixinhas, melhor dizendo, eu vou ter que fazer todo o manual mesmo, porque eu só tenho demanda de 10 caixinhas, né? Eu vou ter que tampar esse manual, vou ter que rotular manual. Mas se eu aumento a demanda, aí tem que vir a tecnologia de maquinabilidade. Tecnologia de desenvolvimento é outra história, né? Ou seja, de produto em si. Que matéria-prima. Falando ainda em evolução da indústria alimentícia, se você for olhar uma composição de um refresco, a gente tem refresco Marisa, se você for olhar a composição do refresco de hoje, inclusive estamos contratando uma consultoria para revisar a nossa formulação, uma empresa especializada em refresco. Então, se você for analisar a composição de um refresco de hoje e o refresco de 10, 20 anos atrás, é outro produto. Tem nada a ver. Lembra do Quisuco? Sim. Quisuco não tem nada a ver com aquele refresco de hoje em dia, né? 1000 motivos. Novos produtos que surgiram, matérias-primas que surgiram, novas adaptações do consumidor, né? Então, tem várias razões aí para haver uma evolução na indústria alimentícia, pelo consumo, pela demanda por matéria-prima mais barata que surgiu. Novas regulamentações. Muito isso, novas regulamentações, inclusive está saindo uma agora, né, que antigamente você podia botar açúcar no refresco à vontade, hoje em dia você tem que dizer lá quanto tem de açúcar. Sim. Tem a tal da lupa, né? Rapaz, essa lupa que eu já ia falar, eu estou ficando assustado com alguns produtos que tem lá alto em açúcar. A gente já fala, rapaz, quando tinha estava bem, mas quando bota a lupa, né? Alto teor de sal. Alto teor de sal. Isso já tinha tudo. E olha, isso vai trazer uma redução considerável, viu, para o mercado, no decorrer dos anos, né? Sim, e aí são novas adaptações, né, Flávio? Tu falaste agora de um ponto que eu achei bem interessante, que é, William, a gente produz já tudo, produz a garrafa, só não produz a tampa. E ao longo desses 40 anos, o que a gente percebe é que foi se criando um verdadeiro ecossistema, né, que hoje se chama o Grupo Mais. E esse ecossistema ele é composto lá pela C5 Logística, Amazon Flex Embalagens, Marco Polo, Água Polar, a Paneteria, além de outras marcas, né, como a Natuquali, Talentos e Frutas Sul. Eu queria que tu me falasse um pouco como foi criar esse ecossistema em torno da Marisa Foods, né, que anteriormente chamava Marisa Alimentos. Mais, inclusive, está dizendo mais que o Grupo Mais muitas atividades intersociáveis. Elas têm que ter uma relação entre elas. Elas não nascem do zero, né? Eu tive uma proposta outro dia de montar uma fábrica de energia solar, daqueles espelhos e tal, uma fábrica, literalmente. Eu digo, olha, eu não entendo de energia solar, pô, né? Então, a atividade tem que ser correlacionada. A única exceção que a indústria nossa que não tem correlação é a cervejaria Cabocla, né? Mas a cervejaria Cabocla foi uma oportunidade que surgiu aí, a mesma coisa a paneteria, mas daí nós lançamos até uma marca,
linha de pão, a gente tem uma marca, por exemplo, Essências e tal, a marca é Paneteria, não é, Marisa? Então, isso foi um amigo, cliente nosso, tinha um passivo conosco e ele deu àquela empresa nos pagando. Ele terminou identificando, mas a tendência é a gente repassar. Mas nós temos a indústria de embalagem. A indústria de embalagem, ela traz uma expertise muito grande, porque a nossa gama de embalagem é muito grande, né? O nosso estoque de embalagem hoje no grupo supera 10 milhões de reais. Então, é uma gama muito grande. Então, essa indústria, ela é mais do que o foco de diminuir custo. Diminui custo, sim, se eu estou industrializando. Mas ela também tem o foco de entender mais de embalagem, trazer mais conhecimento técnico de embalagem, né? Mas são muitas atividades, realmente. A aveia, a gente tem uma indústria de aveia lá no Rio Grande do Sul, que o nome é Agronova. Ela trabalha mais B2B, ela vende mais de indústria para indústria. A Marisa pega essa aveia e embala, ela é 100% do grupo, essa empresa, e aí vende para o mercado. Mas a gente está com o estudo dela se transformar, além do B2B, a Agronova se transformar também numa indústria fracionadora, que é o que coloca para o consumidor final, né? Mas elas têm muita relação, né? Se você ver a própria empresa de logística, nós somos uma indústria de alimentos, mas somos também uma empresa de logística, porque você movimenta a mercadoria o tempo todo, tanto internamente, que a gente chama de logística interna, que são os armazéns. Nós temos uma frota aí entre empilhadeiras elétricas de a combustão, pelo menos umas 50 empilhadeiras, né? Como a externa, que é a movimentação da carga entre uma unidade e outra, entre clientes, mas ela é do mercado. Inclusive, a Amazon Flex também é do mercado. Ela não trabalha só para a Marisa, ela trabalha para o mercado. Sim. Flávio, uma coisa que sempre chama a atenção quando eu falo dessa expansão é a gestão de tempo, né? Hoje eu converso com muitos empresários. Hoje a gente tem a felicidade de assistir a mais de 60 empresas aqui no escritório. E assim, nosso foco são empresas, e é uma advocacia que ela não visa muito, ou especificamente só o litígio. Na verdade, a gente visa a estruturação empresarial, assessorar ali para que a empresa se desenvolva. E uma das coisas que eu converso muito e que empacam é justamente a questão de gestão de tempo. A pessoa fala, não, mas é porque eu tenho que estar lá dentro do financeiro, porque senão não funciona, eu tenho que estar lá dentro. Como é que o Flávio fez, só o Flávio, o mentor de todo o projeto, eu imagino que não deva ter essa chuva, porque normalmente quando fala em expansão, a pessoa fala, eu preciso ter um parente de confiança. Eu imagino que tu não tem essa quantidade toda de parente de confiança em cada lugar. Como é que foi feito aí para fazer esse desenvolvimento descentralizado de gestão, essa gestão de tempo? A questão de ter um parente de confiança dentro, eu já tive vários parentes, tenho ainda alguns, mas não cabe a pensar dessa forma, né? Por exemplo, das 3 unidades nossas do Rio Grande do Sul, das 3, não tem nenhum funcionário sequer paraense, né? Não que a gente não exporta mão de obra. Eu tenho lá na Paraíba, na unidade da Paraíba, nós temos um paraense lá que toma conta. Saiu daqui e foi para lá. Nesse momento, nós estamos com um paraense lá na unidade de São Paulo. Tem um de Guarulhos, também tem um, que é também na outra cidade de São Paulo. Então, mas o primeiro, você tem que partir de você, né? Imagina quando a empresa, talvez há 36 anos, 34 anos atrás, eu ia lá no centro comercial para comprar 10 folhas de papel A4, né? Eu comprava de dezena, né? Não era uma resma com 500, né? Aí foi evoluindo, opa, vou para Belém, vou comprar mais barato. Comecei a comprar de resma. E era eu que ia lá comprar a resma, o coisinho de grampo, que grampeia, o grampeador, ia lá. Depois, com o tempo, não fui mais eu, foi uma funcionária, um funcionário que foi lá fazer. E quando é a hora de você dizer assim, ei, é eu que faço, agora não sou mais eu. É isso aí que tem que acontecer. E você tem que estar atento todo dia nisso, né? Será que é necessário eu fazer isso? Será que não tem alguém
que deveria fazer isso? Será que eu não sou muito caro para fazer isso? Né? Então, tem que ficar atento dia a dia, né, para ver quando eu devo subir mais um degrau e deixar aquele degrau bonitinho para outro que está atrás. Hoje, certamente, a gente, se eu não me engano, o último número ainda da Resma, que a gente comprava de uma dezena, hoje é feita uma cotação nacional, né, da Resma de papel, e a gente deve consumir, talvez, no grupo aí, umas 300 Resma por mês, né? Rapaz, então, aí faz aí já é uma cotação. Então, essa evolução, ela tem que acontecer. E não adianta que venha dos outros, tem que sair de você isso. Olha, isso não dá mais para mim fazer. Tu acha que eu não já limpei lá o primeiro escritório que eu construí, era um quarto dessa sala aqui. Né? Não é que não saiba fazer, né, Flávio? É porque se torna caro. Então eu não já varri essa sala, né? Então, assim por diante vai acontecendo. São evoluções que tem que sair de você, senão você vai passar a vida todinha lá comprando uma dúzia de resma, ainda ali no comércio comprar uma dúzia de resma de papel. E impedindo, né, o crescimento da tua empresa. Impedindo o resto do crescimento. Na tua visão, Flávio, e dentro das tuas atribuições hoje, o que é atribuição do empresário e o que ele não pode delegar? Ele fala, William, isso eu faço desde lá 1983, até hoje eu faço isso aqui, porque isso aqui eu não consigo ver como delegar. Eu acho que uma coisa que, por maior que você seja, você nunca vai delegar, é contratar pessoas. Isso nunca vai... seja o tamanho que você seja, se você estiver no dia a dia da sua empresa, como executivo, ou seja, você ainda não foi para o conselho, você está lá empreendendo no dia a dia, você não pode delegar 100% contratação de pessoas. Você só faz mudar o nível. Ou seja, eu já contratei o faxineiro, eu não contrato mais o faxineiro. Eu já contratei o operador de produção, o cara não contrato mais, já contratei o operador de máquina, né? Então, hoje eu contrato de gerência para cima. Mas eu contrato ainda. Então, eu estou no dia a dia, tenho o RH hoje, entre RH e DP, pelo menos 20 pessoas, mas eu me envolvo no dia a dia, eu diria que em torno de 25% do meu tempo, do dia a dia, é falando de contratação de pessoas. Né? Um pouquinho disso de demissão também vai junto. Em gestão estratégica, o que é que tu fica à frente hoje? Da parte de decisões. Só ainda falando sobre contratação, na realidade isso é o conjunto, né? É contratação, demissão e classificação. Ou seja, o cara é meu gerente hoje de caixa e eu vou colocar o cara para ser um gerente de categoria, um gerente. Então, a classificação ela também é muito importante. Né? Inclusive, eu digo para o meu pessoal, salário maior do que R$8.000, né? Você tem que ser um multiplicador e um conquistador de bons jogadores da empresa, né? Então, não tem sentido um cara estar com salário acima de R$8.000 e ele não conseguir tirar de ninguém da equipe dele para evoluir, inclusive para substituí-lo. Olha, você arruma um substituto para você e que você vai ter que ir para outro departamento da empresa. Então, esse cara tem que ser um multiplicador. Então, na nossa empresa, qualquer salário a partir de R$8.000, ele tem que preparar pessoas, tem que ser um preparador de pessoas, tem que ser um técnico, né? Vamos voltar para a tua pergunta. Eu estava perguntando, e assim, esse é um tema que eu vou entrar na sequência, sobre a questão de pessoal. Mas antes disso, eu só queria saber sobre a parte estratégica. O que é que hoje ainda se concentra nas tuas decisões? Primeiro, 25% do teu tempo dedica ao pessoal, e os outros 75%? Aí entra aí investimentos, né? Comercial eu me dedico bastante. Apesar de eu tenho tudo dividido, né, os regionais todos. Eu tenho um cara aqui no Pará, que ele começa no Ceará, Amazonas, todinho. Aí eu tenho um cara no Centro-Oeste, um no Sul, um no Nordeste e outro exclusivamente em São Paulo.
a nível de venda nacional. Mas eu me dedico bastante, até porque a venda ela é estratégica. O que existe sem ser a venda? O nada. Verdade. Então, se você não for um bom vendedor... E o propósito de tudo é a venda, né? Então, eu me dedico muito, além de pessoas, eu me dedico muito à questão comercial, me dedico muito aos investimentos de longo prazo. Nesse momento, nós estamos trabalhando já o planejamento de 2024, né, as estratégias para 2024. Me dedico um pouco no comercial, junto com isso vem aí o marketing, o trade marketing, né? Então, eu termino me envolvendo nessas questões estratégicas, tanto de comercial, me envolvo sim em produção, né, a avaliação de produtividade por fábrica, de resultado por fábrica, né, e assim por diante. Tu ainda entra em alguma negociação ainda? Quais são as negociações que tu... Não, fala assim, deixa isso aqui, que essa aqui eu negocio com fulano. Não. O que eu faço é chegar ao seguinte, ou faz esse preço ou não faz. Agora mesmo, né, a gente está patrocinando o evento e a pessoa lá, aí o gerente de marketing chegou comigo e disse, olha, está pedindo tanto. Eu digo, olha, o teu limite é tanto. Mais do que isso, você cancela a operação e não faz a campanha. Então, mas negociar mesmo, não só lá como em nada. A semana passada teve um amigo de muitos anos, praticamente de adolescente, e ele chegou comigo e falou, Flávio, eu queria vender esse produto para a Marisa e tal. Eu digo, esse produto aí é bom e tal. Mas eu queria te apresentar. Eu digo, não, você vai fazer isso, você me apresenta para a minha equipe, quem vai me convencer se eu coloco esse produto aqui ou não, são eles, não é você. Então, ele tem que ir com a minha equipe. Então, eu não entro assim em negociações e tal. No máximo, eu defino. Chegamos naquela situação, olha, a situação é essa aqui. Tá, o limite é esse, né? Entendi. E eu tô te fazendo perguntas que talvez para ti pareçam bobas, mas é a dúvida de muita gente. E eu queria, agora voltando aqui para o nosso tema que estávamos falando de pessoal, a indústria, sobretudo com o incremento tecnológico, ela exige uma mão de obra qualificada, uma mão de obra aprimorada, e há uma rotatividade dessa mão de obra. E eu te pergunto, qual é a estratégia que tu utiliza, que a Marisa utiliza, para contratar uma mão de obra qualificada? Quais são as estratégias para manter essa equipe engajada, motivada, treinada? Como é que vocês fazem essa gestão de pessoal? O turnover, ele normalmente ele não é generalizado, ele é por departamento, ele é por tipo de profissional, não é? O que gera o turnover muito alto? Se você não tem nenhum problema interno de gestão, se você tem um bom gerente, mas o turnover naquele departamento é altíssimo. Ou então, eu vou dar um exemplo. Aqui na Marisa, em Castanhal, essa fábrica, são 100 mil metros quadrados, a gente divide essa operação aí, além das C5, nós dividimos em 6 fábricas. Essas 6 fábricas, cada um é um tipo de produto que fabrica, ou uma linha de produto que fabrica. Então, nós temos 6 unidades. São 6 gerentes, 6 supervisores, 6 encarregados e assim por diante. Então, se um turnover de operário numa fábrica está muito alta e noutra não, é sinal que nós estamos com problema gerencial, não é? E se todos estão com problema e uma não, nós temos problema que aquele que não está dando turnover, ou ele é muito bacana, está ficando com uma equipe ruim, etc. Então, algo está errado, né? O que a gente faz quando o turnover, por exemplo, em 2020, 2021, o maior turnover que teve aí foi de quê? De enfermeiro, né? Todo enfermeiro, o salário vai lá para cima e tal. Então, hoje nós estamos com um turnover muito alto na linha técnica elétrica, ou seja, eletroeletrônica, altíssimo. Salário, se você for ver de 2019 para cá, o salário de técnico em eletrônica ele subiu mais de 100%, aumento real, fora a inflação. Então, por que está tão alto? Porque muitas indústrias estão investindo em tecnologia. Então, você tem dificuldade com esse profissional, mesmo todo mundo formando, né? E a Marisa, queira ou não, ela é vista no mercado, não sei se por bons profissionais ou por ter muito profissional,
Outro dia, tinha na frente da Marisa, tinha uma empresa lá, chegou uma empresa numa van lá, e ela reconhecia o pessoal pela farda saindo, né? E ela disse, olha, era lá de uma empresa de Barcarena, empresa de cabo, se eu não me engano. Ela estava lá com uma empresa de contratação de profissionais, de técnico, procurando cara de elétrica e de eletrônica. Então, foi buscar na porta. Então, o que você tem que fazer? Chega, não tem jeito. Você vai atrás de treinar, conscientizar e depois é subir salário, né? Mas sempre pesquisando o que o mercado está pagando, né? Quem decide o salário do técnico é o mercado, né? É o mercado que diz. Nós temos uma fábrica lá no Rio Grande do Sul, uma de aveia, ela é muito tecnológica, muito, muito, muito. É aquela que o cara fica ali olhando no computador, e tem 17 funcionários a fábrica toda. Toda a fábrica. É muito tecnológica. E nesse meio está aí uma faxineira. Essa fábrica, aí você tem profissionais mais qualificados e tal. Não tem um funcionário que vá trabalhar de bicicleta. Todos vão de carro, até a faxineira. Aí o salário lá em cima. É o mercado? É o mercado. Rapaz, é incrível, né? Tu falaste agora da van, e aí eu tenho até uma frase que o pessoal sempre utiliza: o melhor funcionário é aquele que está empregado no teu concorrente. Eu digo, porque é o seguinte, o pessoal fala, rapaz, eu estou em busca de um funcionário bom. Não, o bom não está demitido, não. O bom está lá dentro do teu concorrente, busca lá dentro. Isso é verdade mesmo ou não? Não, só em caso de muita dificuldade. Agora mesmo nós estamos com um problema numa gestão lá de São Paulo, da fábrica de Juquiá, e esse é o último caso, pelo menos nós, a nossa gestão. Tem gente que faz isso mesmo, mas acho que não é o ideal, não. E a gente com muita dificuldade, a gente quer um cara com uma experiência, com uma expertise e tal. E a gente não está conseguindo, é um município muito pequeno, a gente não está conseguindo. Bem, vai no concorrente e puxa alguém. Né? Mas pelo menos na nossa empresa, no nosso grupo, nós não trabalhamos desse jeito. O ideal é classificar mesmo o cara. A maioria, a grande maioria das vagas do grupo, do nosso grupo, a gente abre primeiro interno. Então, olha, tem uma vaga aqui de contador. Você vai encontrar como contador na área comercial, na área vai ter contador que quer mudar, né? A gente que vai evoluindo. Na contabilidade eu tenho uma funcionária que foi minha secretária. Então, eu quero uma oportunidade, quero crescer. Então, primeiro, quase sempre, a gente abre a primeira vaga interna e só depois vai para o mercado. Muito bacana. Outra coisa, sobre essa questão de treinamento, nós temos a FIEPA, que tem se apresenta ao lado das indústrias, justamente no sentido de fornecer cursos profissionalizantes, de auxiliar o desenvolvimento industrial do Brasil. Hoje, como é que tu vê essa ajuda da FIEPA e desses órgãos que buscam a qualificação profissional? Tu acha que é suficiente ou ainda é algo muito, muito tímido pelo que a indústria demanda? Eu vou falar uma situação aqui que é meio até contraditório na minha atividade, e eu como diretor do sindicato, da FIEPA e tal. Mas ela está obsoleta, ela está ultrapassada, ela está cara. É um preço muito alto para a sociedade brasileira pagar. Ou ela se revê ou deveria ser eliminada. Não vamos falar de FIEPA, porque esse nome FIEPA é só a matriz que rege os sindicatos patronais. Né? Vamos falar do Sistema S. Sim. Que esse é o verdadeiro, né? Então, aí na indústria, qual é o Sistema S que funciona? É o SENAI, né? SENAI na parte técnica e SESI na parte social. E aí vem, né? Senat, né? Senat, SESC, que é o do comércio. Sim. Vem aí o SEBRAE, e aí todos os Sistema S. Então, é um preço muito alto. O Sistema S, ele tira das empresas 5% de tudo o que você paga para o seu funcionário. Então, um funcionário que recebe 10 mil, a empresa tira R$ 500 para pagar para o Sistema S, obrigatoriamente.
não compulsoriamente. E isso é um preço muito alto. Imagina, 5% da Muito folha alto. brasileira ir para o Sistema S. E ele não é eficiente. A gente prepara bastante cursos lá, pede bastante cursos técnicos, elétrico, eletrônico e tal. Mas é um preço fora do mercado. Como funciona no mundo que é menos estatista, né? No primeiro mundo, vamos falar assim, nos Estados Unidos. Eu, que preciso de um profissional, vou lá e contrato uma empresa que vai preparar o meu funcionário. Ou, pelo menos, o meu candidato, se assim eu quiser. Né? Então, aqui não. Aqui eu sou obrigado a tirar um dinheiro para ir para lá e onde não há eficiência. Né? Flávio, é uma nós pena. temos... E isso traz uma reflexão que eu vou fazer contigo aqui agora. Nós temos essa cultura no Brasil de, por exemplo, isso houve uma mudança em um determinado período, né, recente do nosso Brasil, e agora, mais uma vez, temos passado por outras mudanças que têm uma certa retração. Nós temos no Brasil um país em que INSS, você é obrigado a recolher lá para o FGTS, a poupança forçada que a pessoa faz. Então, assim, eu admito, olha, você não tem condições de poupar dinheiro, então eu vou te obrigar a poupar dinheiro aqui no FGTS. Aí eu chego para o industrial e falo, você não é capaz de contratar uma empresa para treinar para o teu pessoal, vou descontar 5% teu. Aí eu chego para o cara que tem o carro e falo, olha, tu não é capaz de pagar em caso de acidente, então eu vou te obrigar a ter um seguro obrigatório. Como é que é essa cultura do Brasil de tornar obrigatório? E assim, eu te pergunto, será se realmente tu que conhece outros empresários, se não houvesse essa compulsoriedade da FIEPA, esses empresários contratariam? Tu acha que o mercado regularia isso por si só? Por si só, não tem nem dúvida. O mercado está até fazendo isso um pouco. Só que fica caro, né? Realmente a cultura brasileira é de estadista, que tudo o Estado tem que estar junto, né? Mas a questão por exemplo, do FGTS, 9%, né? Sim. O FGTS, aquilo é um crime contra o trabalhador e contra o consumo brasileiro e contra as empresas, mas particularmente contra o trabalhador, porque aquilo não rende nada, né? A poupança já não rende nada, ali é pior ainda do que a poupança, e não rende nem inflação. E quando você vai estudar os países, aí o Brasil é considerado um dos países que tem menos poupança. Por quê? Porque o mercado mundial, o mercado bancário, ele não considera a poupança do FGTS como uma poupança, porque é obrigatório. Exatamente porque é obrigatório. Então, o Brasil, apesar de ter trilhões de reais no FGTS lá do trabalhador, sendo investido até em lugares que não deveriam, esse dinheiro ele não é considerado uma poupança, exatamente porque não é compulsório, né? No mundo... Inclusive, hoje a poupança ela vive uma crise de fuga de recursos. Né? Hoje, por exemplo, hoje, quando eu falo recentemente mesmo, há um estímulo ao crescimento do financiamento imobiliário, e esse financiamento imobiliário ele é custeado com o valor que está na poupança. Só que há uma fuga de valor, não tem dinheiro. Aquilo é outra ineficiência também. Existe hoje poupança, claro, né? Você tem os fundos que você faz investimentos, ações, né? Você vai encontrar, às vezes, países desse tamanhozinho que o pessoal investe muito mais em ações do que no Brasil, exatamente por causa daquela poupança, que praticamente é outra coisa que é colocada quase como obrigatoriedade, o governo bate naquilo ali, mas também não é negócio a poupança, aquilo é loucura. Investir em poupança, agora imagina a FGTS. Não, o FGTS realmente ele é um assinte. Flávio, avançando um pouco mais nessa conversa, qual é a representatividade? Porque, assim, nosso Estado, ele, historicamente, ele era um Estado extrativista, né? Nós vivemos o tempo da borracha, tivemos grandes períodos áureos aqui no Pará, mas hoje a industrialização já é algo real, né? Qual é hoje o impacto, o tamanho da indústria no Pará e o peso que ela tem na balança comercial paraense e do norte, no geral? Essa pergunta aí, ela é bem complexa, porque existem umas questões aí culturais, né? O próprio governo do Estado, ele pensa de forma extrativista, não é?
Eu vou dar um exemplo de uma indústria aqui. A Só Coco tem aqui no Pará a maior plantação individual do mundo de coco, né? E a maior do Brasil, nem se fala, então. É enorme, enorme, realmente, a operação deles ali, Moju, né? Moju, Tailândia, por ali assim. E a Só Coco, ela só tira o coco daqui, né? Tira ali daquele quengo lá, né? Daquela capa dela lá, e pega o coco e manda lá para o Nordeste para ser processado lá. Ou seja, a grande mão de obra mesmo desse coco está no Nordeste, né? Nas fábricas deles do Nordeste. Então aqui quase não tem mão de obra, praticamente é só o plantio. Só o plantio. Apesar de ter uma fábrica grande ali em Ananindeua, mas ali é só para preparar praticamente, quebrar, tirar a água, prepara a água também em tanques e manda para o Nordeste para ser envasado, processado, etc. Então, nós não tivemos, em toda a história do Pará, governo que estimulasse a produção para o consumidor mesmo final, produto final. Tem 1000 motivos. Entre eles, o próprio mercado paraense é um mercado muito pequeno. Você crescer aqui, se tornar uma empresa nacional, um dos motivos é esse. O mercado é um mercado muito pequeno, né? O norte. E quando você vai ainda, os problemas logísticos, né? O Pará está de uma distância do resto do Brasil aí imensa, né? Então isso tudo faz com que sejamos heróis em ter uma indústria de varejo aqui no Pará. Mas o Estado precisa perceber a importância dessa indústria. Ela emprega mais, a média salarial dela é muito boa. Ela só tem por exemplo, eu vou dar um exemplo de Castanhal. Castanhal, quando você compara Castanhal com Marabá e etc., nós temos uma economia em Marabá, em Paraopebas, em Paragominas, em Santarém, em Barcarena, né? São economias extremamente únicas, né? Eu diria assim que é uma economia baseada numa atividade única, né? O Castanhal não, é uma economia que é uma grande cidade e você tem uma economia diversificada, extremamente diversificada. Praticamente distribuidoras de vários ramos de material de construção, alimentos, indústrias também, vários ramos também. E você vê o quanto a indústria gera de emprego em Castanhal. Quantas indústrias nós temos aqui? Talvez a maior parcela da indústria, eu vou te fazer uma pergunta, ela é da de alimentos? Eu diria que sim, mas nós temos várias indústrias. Por exemplo, a de alimentos aqui nós temos a Marisa, a Ileia, as próprias de carne, de açaí. De açaí, sim, as fábricas de açaí. Castanhal deve ter umas 30 fábricas de açaí no município de Castanhal. Então, são um número realmente muito grande. Mas aqui está se formando também grandes centros de distribuição, né? Se você for colocar aí os 5 maiores distribuidores do Pará de aviamentos estão em Castanhal. Mas se diversifica, né? Aqui em Castanhal tem fábrica de mosquiteiro, né? Então, sim. Então realmente Castanhal é um fenômeno. Flávio, quais são os principais gargalos que nós enfrentamos para o desenvolvimento industrial paraense? E assim, quando eu te falo os principais gargalos, eu imagino que em cada região do Brasil tenham problemas diferentes, tu tens estratégias diferentes, inclusive deve ter marketing e estratégia de apresentação diferentes. Eu queria que tu falasse um pouquinho desses mixes de desafios para a indústria, ou desafios que enfrentados, porque não dá para falar só de um único Brasil, né? Qual é o desafio da indústria no Brasil? Não, cada região deve ter desafios específicos. Mas vamos falar do norte, um pouquinho mais do que o Pará. Falando do norte, se não tiver aqueles incentivos, igual é o caso de Manaus, que é incentivo fiscal, né? Se não tiver aí algumas cobranças, o Pará vai viver a vida toda com extrativismo aí mesmo. Então, o que tem que ser feito aí, por exemplo, no caso da Só Coco? Por quê? Ela está com a matéria-prima. Porque para você decidir uma indústria, você tem que decidir matéria-prima e ou mercado,
que é o nosso caso aqui, que nunca tem, né? É um mercado muito pequeno realmente, e ou mercado, e ou logística, que é um problema para a gente, a não ser que você tenha uma matéria-prima e queira mandar para o exterior, você ainda tem uma logística melhor. Então, são esses fatores que você tem que analisar: fiscal, logística, matéria-prima e mercado consumidor. E nós somos fracos na grande maioria aqui. Então, precisa de uma decisão de Estado. Eu vou repetir o caso da Sococo. Tinha que dar um estímulo para ele. Ó, você já está produzindo coco aqui, a matéria-prima é toda nossa. Eu vou te dar um incentivo para te produzir e processar o coco aqui dentro também. Botar na caixinha, botar na garrafinha e mandar lá para fora. Né? Então tem que o governo dar uma... Até porque quando a gente pensa na própria logística, no custo da operação, para a própria Sococo deve aumentar, tendo que providenciar esse transporte. Imagina se ela tivesse um estímulo, quanto ela não economizaria já extraindo aqui, produzindo aqui e já mandando a matéria para fora. Pois é, a matéria-prima dela está aqui, mas o mercado não está. Então ela vai ter que trazer essa embalagem, trazer para cá. Ela vai ter que preparar a mão de obra, aqui no Nordeste a história de coco é muito maior, vai ter que preparar a mão de obra, então ela vai ter dificuldade de mão de obra. E o Grupo Mais não oferece essa embalagem, não? A embalagem deles também é bem vários tipos, né? Porque tem embalagem, a gente só mexe com embalagem flexível. Eles têm Tetra Pak, flexível, caixa de papelão. Então são muitos tipos. Toda a indústria assim, ela usa uma gama de embalagem muito grande. Então tem que ser uma decisão de Estado, chegar e dizer, não, bora pontuar uma SEDEM da vida, né? A SEDEM ela está aí praticamente para dar, ela é receptiva para dar incentivo fiscal. O ideal é que ela vá atrás, bora identificar o nosso, né? Lá na Paraíba é bem interessante, rapaz. Eles têm uma eu não me lembro o nome agora do órgão, a nosso CD lá, a nossa fábrica lá, ela foi doada pelo Estado. Eles não deram. E eles têm estudo de tudo. Acabaram de montar um estudo sobre onde é o melhor local para produzir. Não é o vento da Dilma, não. É o produzir energia eólica. Então, aonde é o melhor local para produzir? Os caras mapearam, fizeram estudo científico maravilhoso, sabe onde é, que eles chamam o caminho do vento, né? Então, é incrível. Áreas perdidas que não serviu para nada lá, montanhosa, cheia de pedra, é lá o caminho do vento, os caras estão ganhando milhões lá. Então, é uma estratégia de Estado. Ele tem que analisar para decidir aonde fazer os investimentos e estimular quem quer fazer. Essa questão fiscal é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Castanhal recentemente não, mas tem desenvolvido no governo do Estado o primeiro condomínio industrial de Castanhal. Né? Dizem que já está realmente andando, né? Mas não ia aprofundando muito nesse condomínio industrial, eu queria te falar sobre justamente essa questão que falou. William, talvez a gente tenha que olhar para a questão de mercado fiscal, e aí eu vou parar no fiscal. Como é que sobrevive a indústria brasileira com a carga tributária, e como é que tu enxerga e o que seria necessário nessa nova reforma tributária que hoje está se discutindo no Congresso? Tem empresário aí que acha que vai diminuir, ele não vai. A coisa pior que vai acontecer naquela reforma fiscal é que vai tirar o emprego de contador, né? A Marisa hoje deve ter uma equipe de 20 contadores, fora a equipe o grupo, né? Fora a equipe que presta serviço, né? Por exemplo, eu não tenho um contador lá na Paraíba, mas eu tenho um cara que presta serviço lá de consultoria, de análise e tal. Então, a gente centraliza toda a contabilidade do grupo aqui em Castanhal. E nisso nós temos uma equipe de umas 20 pessoas lá. Então, a tendência disso aí, eu sempre digo o seguinte, que quanto mais o governo fosse eficiente em cobrar imposto, maior haveria uma inflação real no Brasil. Porque você sonega no Brasil até sem saber que está sonegando. Porque é tão complexa, né, a cobrança do imposto que leva a isso aí. Mas só mudando a cultura, viu, dos governos para poder mudar o imposto no Brasil. Nós temos a maior carga tributária do mundo, né? Tem cargas tributárias um pouquinho maior do que a do Brasil, mas elas
feedback desse dinheiro. Sim. Né? No Brasil, não. Quando você coloca carga tributária versus retorno para a população, é o pior caso do mundo. E isso não vai ser fácil de mudar, não. Né? Aí o empresário que está nesse meio aí, ele vira o bicho, né? Porque o carroceiro, o cara da carrocinha, ele acha que ele não paga imposto, porque não sai lá do dinheiro do bolso dele para ele pagar um DAI. Mas já foi pago. Então, sabe onde é que da onde sai o dinheiro do carroceiro, do cara da carrocinha lá? É da dispensa dele. Porque tem só produto caro para ele consumir, então ele não tem produto para consumir. Por quê? Porque é muito caro, porque o imposto está todo embutido lá dentro, né? Eu acho que o grande mérito, talvez, dessa reforma seja desburocratizar. O custo Brasil é muito alto, é muito elevado, e o custo burocrático, né? Porque você, igual, se eu for falar regulamento do ICMS, a pessoa endoida. São para cada estado regulamenta de uma forma, quando sai daqui que vai para São Paulo tem diferença, vindo de lá para cá é outra história. Então, assim, tornar a coisa um pouco mais simples, é 20%, todo mundo vai pagar, tá, a gente coloca dentro do preço e todo mundo pratica, o mercado absorve. Agora, quando é 20% e tu tem que gastar mais 10, 15, 10, tu não sabe quanto tem que gastar de burocracia para apurar aqueles 20%. E aí, né? As nossas empresas pagam por ano em torno de R$200 mil de taxas. Não é de imposto, não. É aquela taxa do alvará, taxa do bombeiro, taxa da Polícia Federal, taxa do IBAMA. R$200 mil. Nós temos uma funcionária o dia todo dia, trabalhando somente a gestão disso. Atrás das licenças, sabe? Aquelas taxas de licença, sim, taxa de IPTU e tal. Pagamos R$200 mil por ano. Né? E isso, aí até IPTU está no meio, mas o nosso IPTU não era para ser caro, porque nós não estamos no centro comercial. Nós estamos afastados. Nenhuma indústria nossa fica no centro de nenhuma cidade. Sim. Então é o IPTU mais barato que tem. E nessa brincadeirinha aí, dessas monte de taxinha que tem aí, a gente paga R$200 mil. É 200 e um pouco ainda. Mas é muito dinheiro. Flávio, já caminhando para o final, eu queria saber qual é a tua visão de futuro. O que é que tu considera as tendências atuais para mercado e para a indústria paraense aí? Vamos falar assim de futuro de consumo alimentar, né? Eu acredito que a tendência, isso já está no primeiro mundo, mas falando de Brasil, a tendência é você ir cada vez mais para o produto pronto para consumir, né? A Marisa ainda é muito forte em produto para você preparar, né? Você consome um panetone Marisa, é um produto pronto para consumir, né? Mas quando você pega um molho shoyu, um molho de pimenta ainda mas ninguém usa o molho de shoyu, como você usa para temperar, você vai fazer a sua comida. Então, no primeiro mundo já evoluiu, a Ásia está evoluindo muito nesse sentido, né? Sobretudo a Ásia Oriental, né? A cada dia a comida pronta, você vai no supermercado não para comprar batata, mas sim para levar para a tua casa para cozinhar, mas sim a batata está pronta para botar no micro-ondas e consumir, né? Então a tendência é cada dia mais isso. Falando em batata, a Marisa tem purê de batata também pronto, mas você vai fazer algum prato, né? Mas então esse será o consumo do futuro, será cada vez mais o produto pronto. Mesmo aqueles países que tendem a comer mais vegano, mais verduras, mesmo ele vai chegar lá, em vez de levar a folha, o pé do alface para tirar o pé e consumir aquele alface, ele vai comprar o alface no pratinho já lavado, já com a saladinha pronta. Saladinha, né? Pronta. Então, essa é a tendência do mercado, cada vez maior. Não tem nada a tentar, a Europa tentou retroceder isso aí, através de mídia de governo e tal, mas isso não vai ter jeito, porque o teu tempo vai ser cada vez maior. Já ia falar, aceleração, né? O homem, ele trabalha para ele mesmo, né? Cadê o trabalho para os outros? Nada, você trabalha para você, né? Então, no momento que você abre uma garrafa de água, você está trabalhando para você. A água não vai vir na sua boca sem. Então, você tem um trabalho, você vê uma máquina ali produzindo,
cuspindo água assim, tipo, muito volume imenso, né? Água mineral, nós tínhamos 3 máquinas envasadoras, 3 linhas, melhor dizendo, só de garrafa descartável. Então, você vê aquela quantidade, você pensar depois de abrir uma daquela na mão, é o consumidor trabalhando para ele, né? Então, cada dia você tem que descobrir formas que você trabalhe menos para você mesmo, para que você tenha um conforto melhor, né? Então, a tendência é essa aí, você consumir produto pronto. Perfeito. E para finalizar, eu queria que tu compartilhasse conosco e com aqueles que nos assistem uma mensagem de inspiração aí para aqueles que estão iniciando seus empreendimentos, sobretudo na indústria, com a pequena indústria ali, e aqueles que já estão aí perseverando há algum tempo e tomando muita porrada no lombo aí. Eu queria que deixasse uma mensagem para esse pessoal e já fizesse as considerações finais. Bem, eu acho que isso vale, o que eu vou comentar aqui, vale para o profissional, né, o técnico, para o profissional liberal, para o empreendedor, para o estudante. É focar. O que eu quero? E você focar nisso aí. Tá? Ser cada vez melhor. Porque tem muita gente aí fazendo ruim, mas tem muita gente fazendo bom também, né? Fazendo bem feito. Então, vá atrás do bem feito. E em cima disso aí você tem que ser igual ou melhor que ele. Quando a gente resolveu lançar o Panetone, nós não fomos atrás do Panetone da padaria do seu Raimundo. Nós fomos atrás da formulação da Balduco, que é líder de mercado, né? Então, procure fazer bem feito e focar, muita dedicação, aí o sucesso será certo, né? Valeu. Flávio, muito obrigado pela entrevista, eu te agradeço. Peço aqui que o Daniel traga ali o nosso mimozinho aqui para me entregar para o Flávio. Aqui é uma lembrancinha que a gente preparou para ti. Desde já te agradecer por disponibilizar um pouco do teu tempo conosco e com aquele que nos assiste, com um conhecimento tão valioso e tão caro, né, como é o teu tempo e isso que tu compartilhou conosco. Muito obrigado. Obrigado também. Sucesso nos empreendimentos do Grupo Mais. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu, Flávio. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistem. E para essa e mais entrevistas da Imersão RV, continue acompanhando o nosso canal aqui no Instagram. Obrigado. Até a próxima.